Olá, irei apresentar o trabalho intitulado MedDialog Áudio, Corpo Sintético de Diálogos Médicos para Avaliação de Modelos ASR. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Aline Gassin, sob a orientação do professor José Fernando Rodrigues Júnior, aqui do ICMC, em colaboração com os professores Luiz Andrade, da Unesp, e Douglas Teodoro, da Universidade de Genebra. Antes de apresentar o corpus, gostaria de contextualizar brevemente a minha dissertação, que tem como foco a sumarização de consultas médicas. O processo envolve a interação entre o médico e o paciente por meio de áudio, cujas informações são transcritas e posteriormente sintetizadas em um prontuário eletrônico. No entanto, devido à ausência de bases de dados contendo esses áudios, representou um desafio significativo. E como solução, desenvolvemos o conjunto de dados específico, o qual será apresentado. Como mencionei anteriormente, existem algumas limitações importantes no conjunto de dados existentes, públicos. Entre as limitações está a limitação de conteúdo, então muitos corpos se concentram em termos técnicos isolados, sem reproduzir diálogos completos, então a pronúncia de um medicamento, alguma doença. A segunda limitação é em relação à cobertura temática, então há pouca diversidade de especialidades médicas representadas. E, por fim, a questão do aspecto acústico, e esses dados geralmente não incluem ruídos de fundo típicos de ambientes clínicos. Os ruídos clínicos geralmente são crianças chorando, pessoas espirrando, tossindo, barulhos de equipamentos médicos, a maca percorrendo o corredor, por exemplo, são ruídos característicos de um ambiente clínico. E aí a ausência deles pode comprometer a robustez dos modelos de reconhecimento em fala nos cenários reais. Então, devido a isso, como proposta, apresentamos o MedDialog Áudio. Ele é um novo corpus público de diálogos médicos em inglês. Ele é sintético, porque ele é derivado de um dataset textual, porém ele abrange diversas especialidades médicas, como cardiologia, neurologia, entre outras, o que garante diversidade termológica, ou seja, vários termos são utilizados nesse conjunto de dados. E o principal objetivo é permitir a avaliação de sistemas de reconhecimento de fala em cenários em que representem desafios. E aí os principais desafios é a questão termológica, a presença de vários termos técnicos, e a questão de condições acústicas adversas, que é por meio dos ruídos. Para construir o MedDialog Áudio, como eu mencionei anteriormente, partimos de um corpo textual intitulado MedDialog em inglês. Existe a versão chinesa, mas utilizamos a versão em inglês. Ao coletar esse conjunto de dados, realizamos o pré-processamento, que inclui a limpeza de expressões regulares, como URLs, e-mails, e também a extensão de siglas, como miligramas e algarismos numéricos. Além disso, também foi realizada uma correção linguística baseada em modelos de IA. Essa correção linguística teve mais o intuito de melhorar a ortografia, então aparecer palavras escritas erradas, porque são decorrentes do teleatendimento, como, por exemplo, hello com um L, ou palavras aglutinadas sem espaçamento. Após esse pré-processamento, utilizamos o modelo text-to-speech, no caso Orpheus, o modelo open source, e fizemos a seleção de vozes adequadas de acordo com o contexto, se feminino ou masculino. O Orpheus possui 7 vozes nativas, 3 masculinas e 5 femininas. Após a geração desse conjunto de dados limpo, sem a presença de ruído, adicionamos a cada conjunto de dados mais 6 tipos de ruído. Então, temos o ruído branco em 3 intensidades e mais a questão do background noise, que são os ruídos de fundo, em 3 intensidades também. E aí, por fim, temos o output, o conjunto de dados, com todos os diálogos com ruídos. A estrutura do conjunto de dados, então, a gente tem uma composição de 10.534 diálogos únicos. Cada um desses diálogos gerou um arquivo para o paciente e outro para o médico, gerando mais de 21 mil arquivos, totalizando 136 horas, sem nenhuma presença do ruído. Porém, ao adicionar o ruído, então, cada arquivo tem uma variação de 7, considerando os 3 ruídos brancos e os 3 ruídos de background, mais original, o que totalizou mais de 147 mil arquivos e mais de 956 horas, em um total de 163 gigas. Os arquivos eles foram organizados seguindo um padrão, então, os 6 primeiros algarismos são indicados do ID, que é algum desses diálogos únicos, dos 10.534. O speaker indica-se um é o paciente, 2 o médico. O type é o tipo de ruído, O original, W white noise, B background noise. O level é o nível de intensidade de cada um dos ruídos. Realizamos algumas análises no conjunto de dados. Então, a primeira análise foi em relação à validação textual. Então, comparamos o
conjunto de dados bruto com a correção ortográfica que realizamos e podemos constatar uma redução de 60% dos erros ortográficos. Alguns desses erros ortográficos ainda presentes são relativos a termos técnicos que a biblioteca do Python não foi capaz de identificar que é uma palavra existente e aí acabou marcando como erro, porém teve uma redução bastante significativa nos erros ortográficos. Em relação à caracterização acústica, né, já no conjunto de áudio, a gente consegue observar uma distribuição bimodal da frequência, indicando uma diversidade vocal. Então, no primeiro pico, a gente tem vozes mais graves, que são relativas às vozes masculinas, e aí no segundo pico, a gente consegue ver vozes mais agudas, que são relativas às vozes femininas. Em relação à validação do corpus, realizamos um benchmark com o objetivo de estabelecer um baseline de comparação. Avaliamos 3 modelos amplamente utilizados na literatura, o Whisper, o Wave, o VEC, o Hubert, e as métricas utilizadas foi o Word Error Rate, que mede a taxa de erro da transcrição, Medical Term Recognition Accuracy, que avalia o reconhecimento correto da terminologia médica, e o BERT Score, para a similaridade semântica entre as transcrições e as referências por meio de embeddings. Então, como resultados desse primeiro gráfico, a gente tem o WER, Word Error Rate, avaliado sob diferentes condições de ruído. Então, em ambos os gráficos, a gente tem os 3 modelos, o Hubert, o Wave-to-Back e o Whisper no eixo X. E cada uma das colunas são relativas aos níveis de ruído. Então, à esquerda a gente tem o ruído branco e à direita a gente tem o background noise. Em ambos os casos, a tendência é clara, quanto maior a intensidade do ruído, maior a taxa do erro. E aí, da mesma forma, a gente tem os gráficos para o BERT Score. No caso, o ruído branco, à medida que a intensidade aumenta, o wave-to-back apresenta uma queda bem expressiva, indicando maior sensibilidade a degradações acústicas. Já o modelo WISP e o Hubert mantêm um desempenho mais estável, embora também sofram um impacto com o aumento do ruído. Por fim, analisamos a métrica do Medical Term Recognition Accuracy. Nos gráficos à esquerda, com ruído branco, todos os 3 modelos apresentaram um declínio significativo, à medida que a intensidade do ruído aumenta. E, no entanto, considerando o ruído de fundo, o background noise à direita, a queda é menos acentuada, embora ainda perceptível, reforçando dessa forma que o ruído branco impacta de forma mais severa a identificação de termos médicos. Bom, os resultados confirmam que o desempenho do modelo diminui à medida que o nível de ruído aumenta, o que já era esperado. Entre os modelos avaliados, o Whisper ele demonstrou ser o mais robusto em diferentes condições acústicas. Também observamos uma queda no reconhecimento de termos médicos sob maior interferência do ruído branco. E, em resumo, como conclusão, esse trabalho apresenta o método Dialog Audio, um novo corpus público voltado à pesquisa de reconhecimento de fala no domínio clínico. O conjunto se destaca por sua ampla diversidade temática, abrangendo diversas especialidades médicas, e pela incorporação de condições acústicas mais realistas, com múltiplos níveis de ruído. Além disso, o MedDialog Audio já está disponível no Hugging Face, e segundo a plataforma, ultrapassou a marca de 65 mil downloads. Por fim, os resultados do benchmark destacam os principais desafios do reconhecimento de fala na área da saúde e estabelecem um baseline para futuras pesquisas. Muito obrigada pela atenção de todos.